A Sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto tem a honra de receber, pela terceira vez, Edilson Martins. Edilson Martins é homenageado no 18º Festival de Cinema Ambiental da Amazônia, que começa hoje, domingo 22, e termina no dia 31 de maio. É o mais antigo, conceituado e abrangente festival de cinema ambiental da Amazônia. Nestes 10 dias haverá exibição de curtas, médias e longas metragens. É a 18ª edição de um festival que já homenageou o grande artista plástico Franz Kreiberg, a pesquisadora Betsy Mindlin, o Adrian Hall, o grande documentalista, o cineasta brasileiro Silvio Tendler, a Marina Silva, o Zelito Viana, entre outros, né? Este ano é sob a mediação de Jurandir Costa. O homenageado será Edilson Martins, jornalista, documentarista e escritor, 83 anos, acreano, nascido num seringal entre os rios Acre e Purus. Há 4 decênios atuando na Amazônia, ele vive entre o rio Acre, onde nasceu, e a zona sul do rio, onde trabalhou e trabalha até hoje. Então ele fica ali dividido. E o Edilson foi o primeiro jornalista a tratar de ecologia na imprensa brasileira no jornal Pasquim de Resistência à Ditadura. Foi também resistente à ditadura na luta armada, foi preso político, foi testemunha da Comissão da Verdade e tal, e é autor de um dos maiores best-sellers do Brasil, o Nossos Índios, Nossos Mortos. O Edilson foi entrevistado no Neumann Entrevista em 2019 e neste 2 Dedos de Prosa em 19 de dezembro de 21. Nesse festival, que o Edilson vai ser homenageado, vão ser exibidos filmes, depoimentos, fotos, entrevistas, documentários, tudo nos últimos 50 anos. E aí, Edilson? Tá no Leblon ou tá no Rio Acre, Purus? Não, estou no Rio. Quando diz Leblon, já te contamina, porque você morar em bairros, num bairro como Leblon, já compromete o teu currículo. A esquerda não perdoa, né? Então, Pelo menos você não sofre as operações da polícia de Cláudio Castro. não há dúvida. Não está numa comunidade. Como qualquer cidade, existem vários rios, né? Edilson, alguns clássicos, como A Década da Destruição, de Adrian Collor, inglês, que você recomenda muito, inclusive você participa, né, do documentário inglês, que nos anos 80 abriu pela primeira vez a tragédia chegada aos predadores, a barbárie da Amazônia para o mundo, né? Qual é a sua expectativa de estar no meio de tantos ilustres como você na homenagem desse Festival da Amazônia, hein, Edilson? Bom, eu acho despropositado, né? Mas tudo bem. Evidentemente, Um pouquinho para a gente ver a tua cara toda. Recua um pouquinho. Você está vendo na tua imagem, está cortando o teu queixo. Espera, deu erro. E agora, melhorou? Melhorou agora. Agora, assim, não, agora aí tá bom. Então, tá bom. Agora, responde aí, Edilson. Tenho. Não, tá bem. Agora, o Machado, nosso querido Machado de Assis, ele costumava dizer, tem um texto dele, que ele disse que ele adorava os jantares, né? Que, eventualmente, personagem dele, né? Personagem que ele criou, em que ele era reverenciado, né? Mas o que ele mais gostava eram os elogios do jantar, né? Isso o que mais sensibilizava, né? Aquela corte, aquela celebração. Então, dizer que eu não fui gratificado com presenças tão ilustres seria de um cinismo e de uma hipocrisia que não faz jus a ninguém, né? Mas eu acho que esse festival, que é o 18º, é o mais antigo de toda a Amazônia, os 9 países que formam a Amazônia, não tem nada equivalente a esse festival, pela presença, pelo material que exibe, pelos filmes, pelos documentários, pelas mesas de debate
são acadêmicos, né? A maioria acadêmicos reconhecidos internacionalmente, brasileiros, alemães, franceses, ingleses, enfim, essa é uma coisa, né? Agora, o que eu acho importante, por exemplo, é a ocasião em que esse festival ocorre, porque a Amazônia, né, é sempre citada, sempre registrada, mas há um desconhecimento profundo da Amazônia. Eu te sugeri a década da destruição do Adrian, né, que faleceu uns 10 anos atrás, uma pena. Tem outros documentários, né, meu mesmo, deve ter uns 3 ou 4, tem uma série minha, Amazônia Dentro, tem o Chico Mendes, Um Povo da Floresta, enfim, tem muita coisa. E vale a pena assistir. Porque esses dois filmes, a década da destruição, ele tem um papel essencial na história da Amazônia. Porque essa série foi uma série que o Adrian fez, exibido na BBC. Ele ficou, pelo menos, eu acho que uns 10 anos ou mais na Amazônia, filmando no meio da selva, em inglês, né? Com pouquíssimos recursos. E ele fez um testemunho. Quando essa série é exibida na Europa, então o mundo toma conhecimento da Amazônia. Este foi o grande papel do Adrian, com essa série que foi exibida em 84 pela BBC. Ele começa a filmar, salvo engano meu, nos anos 70, segunda metade, onde eu já me encontrava, e você sabe disso, desde o início, desde 70, 71, eu já visitava o Xingu. Nós trabalhamos juntos na mesma redação, no Grande Jornal do Brasil, na ocasião, um dos jornais, junto ao Estadão, o jornal mais importante do país. E o Adrian, ele faz a fotografia desse choque cultural, porque há uma certa perplexidade com que o atual governo do capitão Jair Bolsonaro, em vários temas, há uma certa perplexidade com o tratamento que ele dispensa à Amazônia, que não é um tratamento de aversão, é um tratamento de destruição. Destruição. A Amazônia, e o que não é menos grave, se ele esvazia a educação, como está fazendo, os projetos culturais, se ele corrompe, tudo isso é sanável. Tudo isso o tempo se encarrega de recompor. Agora, os bens finitos, a derrubada de uma castanheira de 500 anos, ela leva para se consolidar, de um cumaru, de um cedro, um rio que desaparece pelo garimpo. Tudo isso são bens finitos. Irrecuperável. Isso é irrecuperável. Irrecuperável. Insanável. Insanável. Então, Edilson, você lembra que o Adrian, quando lançou o seu documentário, o Brasil estava sob a ditadura militar, e isso, no auge da ditadura militar, e isso foi fatal para a Amazônia. O Bolsonaro, se eu não me engano, você pode me corrigir, ele apesar de ele ter sido um golpista contra a ditadura, ele não era a favor da ditadura, ele era frotista, tentou derrubar o Geisel, ele está cumprindo, vamos dizer, o segundo capítulo da destruição que foi começada para valer no Brasil da ditadura militar. Você, como um combatente contra a ditadura militar e um combatente contra a Amazônia, a favor da Amazônia, como é que você faz essa relação entre o que aconteceu na ditadura e o que está acontecendo agora? Você lembra com muita pertinência, com muita objetividade, e as pessoas estão se esquecendo disso, ou ignoram isso, que o projeto de ocupação avassalador, destrutivo com a Amazônia,
tem início na ditadura militar, principalmente no governo Médici. Tem início na construção da famosa BR que liga hoje, né, que começa a ser construída ligando Cuiabá a Porto Velho, e depois se estende até Rio Branco, capital do Acre. Tem início na construção da BR-174, que liga Manaus ao Caribe, que corta os Vaimiri e Atroari, uma população de indígena com quase 3 mil índios, com várias tribos, vários povos. Vaimiri e Atroari eram 2 grupos étnicos que se juntam, lá no passado, eram juntos, mas se separam e que se uniram para sobreviver. Essa população de 2 mil índios, 2.500 índios, com a construção da rodovia 174, que liga Manaus a Boa Vista, capital de Roraima, que se estende até o Caribe, dentro daquela paranoia militar de que a Amazônia seria invadida, a teoria da conspiração. Eles trazem, esvaziam, eles trazem, deslocam os sulistas, gaúchos, catarinenses, paranaenses, capixaba. Eles são expulsos em função do início do agronegócio e são deslocados para a Amazônia numa diáspora terrível. Pelo menos uns 2,5 milhões de imigrantes se deslocaram do sul, foram para a Amazônia, caíram numa selva perversa, porque ao tempo em que eu comecei a trabalhar na Amazônia, ao tempo em que o Adrian começou a trabalhar na Amazônia, que se chamava Inferno Verde, porque de fato era um inferno. Naquele tempo, o homem temia a Amazônia. Nós temíamos a Amazônia. Hoje, 40, 50 anos depois, a Amazônia teme o homem. Muito boa essa frase, hein, Edilson? Edilson, tinha um homem na Amazônia que se destacou no mundo inteiro e que era muito ligado a você. Chamava-se Chico Mendes. Chico Mendes faz falta nessa luta sua hoje, na luta do brasileiro para salvar a Amazônia? Olha, eu não me coloco como uma linha de frente da Amazônia. A minha contribuição é uma contribuição pequena, né? Teimosa, né? Teimosa. Eu pertenço à família das moscas teimosas, de que nos falava Machado, que quanto mais você enxota, mais ela sobrevoa e pousa, né? Então, realmente, eu amo a Amazônia, eu amo a selva. A selva, pouca gente fala isso, né? A selva, não adianta você enxergar, olha que coisa. Na selva você tem que ter ouvidos. Você tem nada a ver na selva amazônica. Não estou falando da savana africana, que é campo aberto. Você não vê uma árvore, você não vê um animal de grande porte na Amazônia, nem pode ter. Até os felinos são baixinhos, porque a floresta não permitiu que eles pudessem se deslocar. Na floresta, o que conta é a tua audição. Você tem que caminhar a todo momento ouvindo. Você se desloca ouvindo. Você tem que ouvir o ruído, o ouvido e o cheiro, o olfato. Você tem que sentir um cheiro. Olha, tem uma cobra, passou a cobra aqui. Ali passou uma cobra. O índio nos ensina isso. Olha, tem um ruído aí. Olha, tem um grupo que está sendo perseguido, está sendo assassinado de índios, mas eles estão nos vendo e a gente não os vê. Então, tem que qualquer barulhinho é para ficar atento, que pode ser uma flechada. Então, a selva é marcada, os olhos não contam. Edilson, e o Apoena Meirelles? Apoena é outra grande figura,
O Apoena, ele perdeu a vida. Olha, nesse documentário do Adrian, no primeiro episódio, se debruça muito sobre o Apoena. O pai dele foi um sertanista, velho Chico Meirelles. Eu fui amicíssimo. O Apoena foi meu irmão, o Apoena e Zebel. Todas as vezes que eu adentrei na Amazônia, não no Xingu fazia isso com Orlando, com Cláudia, mas em Rondônia, no Parque do Aripuanã, eu sempre o fiz ou com a Apoena, ou com o Zebel, ou com a Aimoré, os sertanistas. E os irmãos Vilas Boas? E os irmãos Vilas Boas? Os irmãos Vilas Boas são figuras. Foi um privilégio conhecê-los. Foi um privilégio conhecê-los. Eram 4 irmãos, né? Orlando, Cláudio, Álvaro, que viveu em São Paulo, ele tomava conta do escritório da FUNAI, quando eu morei em São Paulo, aqueles 6 anos que eu morei em São Paulo, e o Leonardo, que o Leonardo morreu muito jovem, né? Agora, a importância do Orlando é que o Orlando ele tenta reduzir o sentimento de culpa do paulistano histórico, porque se existe um Estado, se existe um povo que preou, que aprisionou, que escravizou índio, foram os paulistas. Os bandeirantes. Os bandeirantes. O que eram as bandeiras? Era prear índio para trazer para a mão de obra aqui do Sul, para trazer para o Círculo do Ouro, para trazer para as fazendas de gado, para trazer para a fazenda de açúcar. O primeiro se fala muito, né, na escravidão negra. Certamente. Temos que falar mais ainda. Agora, quem primeiro é escravizado no Brasil são os índios. O Edilson. O próprio Brasil começa com escambo. O colono, o francês, o inglês, o português, né, dava lá umas miçangas e o índio derrubava. Durante os primeiros 40 anos da ocupação europeia no Brasil, a escravização do índio foi absoluta. E ela prossegue com o ciclo do açúcar. O Edilson, o que é que o Bolsonaro está fazendo que a ditadura não fez? Ou seja, quais são as novas ameaças nunca antes conhecidas à Amazônia agora? Eu acho essa pergunta extremamente interessante. Primeiro, que os militares da ditadura caia para trás. Não eram tão estúpidos quanto é esse governo do Bolsonaro. Eu vou te contar um pequeno exemplo, né? Que é uma coisa pessoal, que não tem importância nenhuma, mas se me ficou na memória. Quando eu fui preso, no final dos anos 90, saí da prisão em 70, enfim, no DOI-CODE, onde mais se torturava e matava nesse país. Era o BAN e o DOI-CODE na Barão de Mesquita, aqui no Rio de Janeiro. Ninguém... Na Tutóia, aqui em São Paulo, onde morreu... A Tutóia era a Operação Bandeirantes. A Tutóia era a rua. Ali era o BAN, operação patrocinada pelos empresários paulistanos. Chegaram a assassinar 1 ou 2, aquele do gás. Mas isso não está... O que está em jogo é que, quando eu estive preso de 69 a 70, na Barão de Mesquita, onde se inaugura o DOI-CODE, orientado pelos militares americanos que estavam no Vietnã, que vieram montar o DOI-CODE no Brasil. Um dos atenuantes que eu tive, como todos foram torturados, eu também fui, isso não é o caso. Eu estou vivo. Um dos argumentos a meu favor é que alguns oficiais diziam: ele defende a Amazônia. Olha que coisa, eu nunca me esqueço disso.
Você é um filho da puta, o comando safado, não vale porra nenhuma, mas ele defende a Amazônia. Havia um sentimento, havia memória ainda do Rondon naquele momento, havia um respeito, né, a um general que chegou a marechal, que integrou o Brasil, recebeu um ex-presidente americano, Roosevelt, Marechal Rondon. Então, havia essa memória. Hoje já não é mais. Hoje, os grandes consultores do Bolsonaro, todos nós sabemos quem são. Hoje, a impressão que se nos fica é que não é um desrespeito, é um sentimento de destruição. O que está se fazendo com a multiplicação dos desmatamentos, o que está se fazendo com as queimadas, o que se está fazendo com garimpos. A Amazônia é, olha que coisa curiosa, é a amaldiçoada, por uma razão muito simples, principalmente os índios, né? Porque ela é a maior reserva, a maior província mineral existente no planeta. E, curiosamente, essa riqueza de subsolo, o ouro, casterita, o nióbio, o estânio, estão basicamente em terras indígenas. Aí é que está a maldição dos índios. Está todo mundo acompanhando o que se passa agora com os Yanomami, lá em São Gabriel da Cachoeira, em Santa Isabel, em Roraima. Ô, Edilson, sabe o que é que eu me lembrei agora que você falou? Eu me lembrei de uma pessoa que eu conheci nos anos 70, que esteve envolvida no aparecimento dos Yanomami, uma fotógrafa americana, Cláudia Andujá, que virou uma espécie de símbolo mundial, né, do descobrimento dos Yanomami e da preservação na Amazônia. Me lembrei que eu a conheci, a entrevistei, ela trabalhava na revista Realidade. Você lembra do trabalho da Cláudia Andujá, agora na hora que apareceu esse sumiço dos Yanomami? É a Cláudia e a Maureen Bisiliati, as duas. Uma islandesa, a Cláudia era italiana, não sei se você sabe disso. A Cláudia Andujá era italiana. A Cláudia tem, certamente... E a Maureen Bisiliati. Você lembrou bem. A Maureen Bisiliati. A Maureen, trabalhamos juntos, eu com o Maureen. Fizemos viagens juntos para o Xingu. A capa a primeira edição dos Nossos Índios, Nossos Mortos, a foto é uma capa. Eu vou ver se eu mostro aqui. Posso mostrar a capa? Mostra aí. Mostra aí, Edilson. Nossos Índios, Nossos Mortos é um grande best-seller do Edilson Martins, acriano do Rio Acre Purus. Esse livro é um clássico. Tá mostrando. Baixa um pouquinho. Aí. Nossos Índios, Nossos Mortos. Edição da Codecri, é? Codecri e Editora Abril. E Editora Abril, né? Teve 24 edições na Codecri e teve uma edição, aquela edição do Círculo do Livro, você se lembra? Círculo do Livro. Círculo do Livro. Capa dura. Que tirava a edição. Vendida na banca. Não, nem em banca era vendida, era entregue em casa. Entregue em casa, era assinatura. Em casa. E um detalhe, a edição mínima era 30 mil exemplares. A minha foi 50 mil, essa edição da Editora Abril. 50 mil exemplares. E a Cláudia, para eu não me perder, ela produziu a mais contundente memória, porque lá ela viveu com o Zé do Mano. Acho que ela está viva ainda, deve estar velhinha. Está viva. Está viva. A obra dela é belíssima. Ela foi uma mulher muito bonita, né? Não sei. Eu a conheci, era muito bonita. Ela era casada com um fotógrafo, colega dela, americano, chamado George Love, nessa época que eu a conheci. A Cláudia é a própria expressão do amor, né? O amor à terra, o amor aos índios, o amor ao Brasil. Tem muita gente que faz isso. Ela fez a opção, ela largou a civilização, largou mesmo. Acho que ela viveu uns 15 ou 20 anos. O Cláudio fez isso. O Orlando fez isso numa menor escala.
O Adrian fez isso. O Orlando dizia que o Adrian foi aculturado pelos índios, porque realmente é hostil, não há dúvida, mas é apaixonante. Né? Você falando em Cláudio Vilas Boas, Orlando Vilas Boas, Cláudio Andujá, Maurinho Brasiliato, você, Chico Mendes, Apoena Meirelles, você ainda vê alguma esperança de salvação para o que se desenha no Brasil hoje, com essa destruição da Amazônia, que não é mais desprezo, é destruição, como você bem lembra? Olha, eu desconfio, não tenho certeza de nada, mas eu desconfio que um segundo mandato do Bolsonaro vai produzir danos que já estão sendo produzidos, né? Irreversíveis, e que, no caso da questão ambiental, eu não falo da questão cultural, não falo de outros temas, né? Da violência. Não toco em milícia, não toco em política econômica, não toco em questões culturais, não toco em educação. Eu toco na questão ambiental, por uma razão muito simples. Os danos ao meio ambiente, o meio ambiente, quase todos são bem, principalmente na Amazônia, são bem finitos. O rio Tapajós, por exemplo, só para eu não esquecer, o rio Tapajós foi certamente um dos rios mais lindos do mundo. Da Amazônia, com certeza. Ora, é claro que a Amazônia tem os rios mais belos do mundo, porque é uma região intocada, não é? Não é o Reno, enfim, é uma região preservada, né? Então, o rio Tapajós, que fica no Pará, é um rio de águas claras, um rio belíssimo. Ele é um rio que ele vai formar mais à frente o Amazonas. Esse rio de águas verdes, azuis, ele hoje já tem a presença criminosa do mercúrio. E as consequências do mercúrio nós já discutimos aqui numa... Morte. Consequência é morte. Então, o rio Tapajós, né, que foi o rio mais lindo do mundo, hoje você se aconselha você não tomar banho nele e muito menos comer um peixe do rio Tapajós. Nos anos 70, eu estive com a equipe da TV alemã, fazendo uma coordenação lá com eles, e nós estivemos na cidade principal do Tapajós, que tem a maior concentração de garimpo, não me ocorre, logo mais eu te dou o nome dessa cidade. Um dos primeiros garimpos do Brasil, da Amazônia é nesse município. E, sem maior coincidência, um pescador lá, eu estava lá entrevistando, estava fazendo umas passagens, que eu era um personagem do documentário, não sei nem se foi, que depois não assisti mais, que ele só passou na Alemanha. Eu vi um pescador com um peixe de 2 cabeças. Aí ele depois me contou que havia coisas piores, peixe com 2 rabos. Levei anos para descobrir que isso era o mercúrio. Isso nos anos 70. Não, nos anos 70. Isso é 89, 90. No ano 70, 89, 90. Então, já tinha o mercúrio produzindo as suas primeiras consequências, um peixe com 2 cabeças. Isso no rio Tapajós. Edilson, isso aí lembra Hiroshima e Nagasaki. Mas nosso tempo está acabando, eu não queria terminar nossa conversa sem você fazer um serviço aqui. É explicar para as pessoas que, por exemplo, clássicos como A Década da Destruição, A Expedição Guaporé, de 1932, Brasil-França, e outros filmes do festival, estão disponíveis gratuitamente em links. Os filmes e as entrevistas não precisam ser assinados nem vendidos. E eu não queria, primeiro eu queria que o Edilson confirmasse isso, e depois eu queria também perguntar a ele, como pergunta final, o Edilson tem sido vítima
permanente da censura nas redes sociais. Você associa esse capítulo na sua vida com o seu capítulo de torturado, censurado, etc., não? Olha, primeiro que nesses filmes que você deu tem uma Amazônia dentro, que é dirigido por mim, são 5 capítulos, e que eu acho, com muita cautela, que é um documento histórico. Na verdade, não sou eu que o diz. Foi exibida há uns 10 anos na TV Brasil, né? São 4 capítulos e faz uma varredura na Amazônia. Pega os últimos 100 anos da Amazônia. Foi nesse sentido que eu te propus, não é o caso, não foi, uma comparação entre a década da destruição, que começa nos anos 70, e a Amazônia dentro, 40, 50 anos depois. E é uma fotografia, é o choque, demonstra o que foi feito em tão curto tempo. 50 anos, em termos de idade geológica, não é nada. A Amazônia hoje já perdeu 20% da sua mata primária. Não é pouco. Para você ter ideia, em 70, nós tínhamos perdido 0,5%. Hoje já perdemos 20%. Em menos de 50 anos, houve um processo de destruição que sobe de falo de desmatamento, 0,5% e que alcança hoje já 20% da floresta derrubada. E você me fez uma outra pergunta, eu não me me responde bem rápido, porque está terminando o nosso tempo. Eu escrevo sente toldado, barrado pela censura na internet? Não, eu tenho é normal. O meu trabalho não pode ser um trabalho bem-vindo, nem para a esquerda, nem para a direita. A esquerda também não me vê com bons olhos, a direita muito menos. Então, eu sou condenado realmente à rejeição, mas é uma rejeição assumida. Não... Obrigado, Edilson. Foi um prazer abraço. enorme ouvi-lo pela terceira vez. Em 2019, 2021 e agora, quando você é justamente homenageado no 18º Festival Amazônia, cujos filmes e entrevistas estarão ao acesso de todos vocês gratuitamente no YouTube, não é isso? YouTube, Cine Amazônias, Fest Cine Amazônia, aí localiza. Se entrar lá nessa busca, festcineamazônia.com, não tem erro. Mas, olha, foi um prazer, eu agradeço. É uma honra muito grande ter você como amigo e ter você como fonte. Esta é a terceira vez, mas outras virão, Edilson. Novas homenagens, novos programas. Um abraço bem grande para você. Um abraço grande. Você sim é um formador de opinião. Um abraço muito grande. Tchau.